Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo e vou dar uma aula para vocês sobre geografia geral com o tema de litosfera e alguns assuntos importantes também, como os agentes internos e externos que formam e modelam o relevo e os tipos de relevo existentes. Vamos começar com o planeta Terra. Ele é dividido em três partes. A gente pode classificar uma como a crosta, a outra como o manto ou magma e a terceira parte o núcleo, que pode ser dividido em núcleo externo e interno. Falando um pouco mais sobre a crosta, ela é uma camada sólida e a mais externa, e por isso ela é fundamental para a nossa sobrevivência, pois é dela onde a gente extrai todos os minerais, todos os alimentos que cultivamos, é dela que nós tiramos nosso sustento e, importante, que é dela onde nós vivemos e exercemos nossas profissões. Ela possui aproximadamente 70 km de extensão, sendo que no oceano ela pode possuir de 13 a 20 km de extensão, um pouquinho menor. Agora, falando mais especificamente sobre a composição da crosta, ela pode ser dividida em duas camadas, a camada cial e a camada acima. A camada cial ela é um pouco mais fina e, como eu disse, superficial. Ela é composta por silício e alumínio, são rochas que formam sua base, e por isso ela acaba se tornando um pouco mais leve em relação à camada acima. E portanto ela predomina na parte superior, como a gente pode ver na imagem, e também pode ser chamada como crosta continental. Já a camada acima ela é um pouco mais densa. Ela é composta de silício também e agora composta de magnésio. Ela é um pouco, além de mais densa, ela predomina na parte inferior da litosfera, como a gente pode ver na imagem, e é mais comum, predominante no fundo dos oceanos. E aproveitando que a gente está falando sobre rochas, é importante que a gente fale sobre a composição da crosta terrestre, composição da litosfera. Existem três tipos de rochas que compõem a crosta terrestre. Uma delas são as cristalinas, as sedimentares e, por último, as vulcânicas. A gente vai falar um pouco mais sobre cada uma delas. As rochas cristalinas são formações mais antigas, de grande dureza, originadas geralmente de rochas magmáticas e metamórficas. Elas correspondem a apenas 36% da superfície do território brasileiro, mas não deixam de ser importantes, pois elas concentram minerais metálicos, exemplo, minerais de ferro, como a gente pode ver na extração de minério em Carajás, no Pará, na foto ao lado. E agora a gente vai falar sobre as rochas sedimentares. Elas são compostas de restos de outras rochas, acumuladas em áreas deprimidas, entre outras áreas, e elas correspondem a 60% do território brasileiro. Elas são muito importantes, pois são delas que se extraem os combustíveis fósseis, exemplo, petróleo, gás, como na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e na Bacia de Santos, o pré-sal, muito falado, onde se extrai o petróleo e gás. Agora, falando sobre as rochas vulcânicas, elas são formadas por derrames de lavas vulcânicas. Elas são menos comuns no Brasil e equivalem apenas a 4% do território brasileiro e são conhecidas como solo de terra roxa, que garante bastante fertilidade ao solo onde elas se encontram. Elas são comuns no Oeste Paulista e nessa região mais próxima. Agora nós vamos falar sobre os agentes internos. Estamos entrando agora em um novo assunto, que são as forças responsáveis por dar forma ao relevo. Elas são classificadas em três grandes forças: o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos.
O tectonismo ele é caracterizado pelo movimento da crosta terrestre, onde se tem alteração das rochas que podem sofrer enrugamentos, modificando ou não o relevo. Quando o movimento de uma placa é vertical, a gente chama de epirogênese. Ela levanta ou abaixa a crosta durante um prolongado espaço de tempo. Quando o movimento de uma placa em relação a outra já é horizontal, nós chamamos de orogênese. Uma acaba entrando embaixo da outra, ou seja, ocorre uma subducção, que é o processo que resulta na formação das imensas cadeias montanhosas e de grandes fossas. Falando agora de falhas transformantes. Elas são criadas quando duas placas que deslizam uma ao lado da outra e o atrito entre elas, que guarda muita tensão, pode causar terremotos destruidores. Como a gente pode ver na foto ao lado, a falha de San Andreas é um exemplo prático de falhas transformantes desse acontecimento lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Já as placas convergentes são quando as placas vão uma de encontrar a outra, que a placa mais densa, ou seja, a placa mais pesada, ela mergulha, acontece uma subducção, e a placa mais leve, ela levanta. Elas se comprimem e dão origem a cadeias montanhosas, como por exemplo a Cordilheira dos Andes na América do Sul. Já as placas convergentes 2 são quando as placas têm a mesma densidade, ou seja, elas têm o mesmo peso e elas chocam-se e se comprimem. E um resultado disso é o Himalaia, a Cordilheira do Himalaia. E agora falando sobre placas divergentes, são aquelas que se afastam uma da outra. E pela falha que é aberta quando elas se afastam, o magma do interior da Terra, do manto da Terra, que a gente viu lá no início, ele extravasa do interior da Terra para a superfície, e quando ele entra em contato com a água, ele acaba se endurecendo. E aí ele dá origem às ilhas vulcânicas, como por exemplo as ilhas do Havaí. E agora falando de vulcanismo. No segundo tipo a gente já falou sobre tectonismo, estamos entrando agora no vulcanismo e depois temos ainda os abalos sísmicos. Bem, o vulcanismo ele é classificado em dois tipos: o tipo explosivo e o tipo não explosivo. O vulcanismo é um acontecimento que proporciona que o magma, ou seja, o material líquido oriundo do manto terrestre, do interior da Terra, ele atinge a superfície terrestre e ele acaba atuando ao entrar em contato com a superfície, com a água ou com a diferente temperatura, ele acaba sendo um agente modelador do relevo. E aí nós temos dois tipos básicos: os explosivos e os não explosivos. O primeiro aparece nos pontos de encontro de placas tectônicas, como a gente pode ver o vulcão Kratoaka na Indonésia. Ele geralmente, quando explode, são grandes explosões com extravasamento a longas distâncias de lava, e eles são geralmente mais ativos. E o segundo, não explosivo, ele ocorre em regiões mais longes da região de choque das placas tectônicas, e, por exemplo, a velocidade do extravasamento da lava é menor. As lavas geralmente extravasam de 5 km por hora. É uma explosão de menor força e de menor frequência. Dos abalos sísmicos, são tipos de tremores que ocorrem na superfície terrestre quando ocorre movimento de placas tectônicas ou em virtude de grande energia liberada por um vulcão. Quando ele acontece na crosta continental,
ele é chamado de terremoto. Quando ele acontece em algum epicentro, algum ponto de explosão no oceano, no fundo oceânico, eles são batizados de maremoto ou de tsunamis. E agora a gente vai entrar nos agentes externos. O que são os agentes externos? São aquelas forças que modelam o relevo terrestre, são um processo de ação lenta ou contínua. Os principais que a gente vai abordar vai ser o intemperismo e a erosão. Bem, o intemperismo é o processo de degradação das rochas provocado por fenômenos químicos ou físicos. Bem, o intemperismo químico ele ocorre quando a rocha tem a sua composição química alterada pelo efeito da água e da umidade no decorrer dos anos, que vai provocando, vai desgastando, vai causando a decomposição daquele material, ou seja, o intemperismo dele. E o intemperismo físico, ele consiste na fragmentação das rochas por meio de alguns seguintes processos. A solidificação da água, por exemplo, uma água que se encontra no meio de duas rochas, ela solidifica, ou seja, ela expande a área dela e acaba causando uma força que desgasta, fragmenta essa rocha. As raízes de plantas que causam uma força também, por exemplo, com o crescimento de árvores entre as rochas, alarga e cria fendas e ajuda a desintegrar essa estrutura. E a variação de temperatura, onde a alteração de temperatura diária é muito constante, como por exemplo desertos ou nos polos, ou em regiões próximas aos polos. As rochas estão sujeitas a contrações e dilatações frequentes, e aí acaba provocando a fratura da sua composição. E falando agora sobre erosão, a exposição prolongada a agentes naturais provoca o desgaste das rochas e dos solos. E os principais elementos que causam esse fenômeno, causam essa erosão, são os ventos, os rios e os mares. Bem, os ventos, um exemplo prático são as dunas. As dunas de desertos e paisagem das praias, elas acabam sendo influenciadas pelo vento e acabam remodelando o relevo de uma determinada região. Já os rios, os vales, os cânions e as planícies, eles são moldados pelo movimento sinuoso e também contínuo das águas dos rios. Quando se tem um movimento contínuo das águas dos rios, você acaba causando a erosão, o desgaste daquele material, e ele vai se deformando, se transformando ao longo do tempo, e ele é sempre contínuo. E nós temos os mares, que com a força das ondas, o choque das ondas do mar em, por exemplo, paredões litorâneos, acaba desgastando essa superfície e dando origem a falésias, como a gente pode ver na imagem. E agora, por último, o nosso último assunto, nós vamos falar sobre os tipos de relevo. E nessa imagem dá para a gente ver que são classificados em planície, planalto, logo em seguida. Aí nós temos depressão absoluta, montanhas e depressões relativas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Bem, as montanhas, elas são as formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude em comparação a todas as outras classificações que a gente viu. Quando elas estão em conjunto, elas podem ser chamadas de cordilheiras, como a Cordilheira dos Andes. Tudo isso influenciado lá no início, quando a gente viu sobre tectonismo, por exemplo, ou formações ao longo do tempo. Mas, enfim, elas são caracterizadas pela sua elevada altitude em relação a todas as outras classificações que a gente viu. Já o planalto,
eles são áreas, como é que pode dizer, mais ou menos planas, que apresentam médias altitudes, eles são bem delimitados e geralmente compostos por escarpas, e cercados por regiões mais baixas, que podem ser depressões, planícies, relativas ou absolutas. Já as planícies são áreas planas e com baixas altitudes, normalmente muito próximas ao nível do mar, ou não, como por exemplo a planície amazônica, a nossa Amazônia, que ela se encontra no mesmo nível de altitude, geralmente muito próximo ao nível do mar, e elas são planas por uma grande quantidade de distância de quilometragem. Elas são próximas a planaltos, elas acabam formando alguns vales fluviais ou constituindo áreas litorâneas. E por último a gente vai falar sobre as depressões. São áreas rebaixadas que apresentam as menores altitudes da superfície terrestre. Quando uma localidade é mais baixa que o seu entorno, nós falamos de depressão relativa, ou seja, quando a gente tem uma depressão perto de um planalto, mas ainda assim ela está acima do nível do mar, ou seja, ela é uma depressão relativa. Essa aqui. Já quando ela se encontra abaixo do nível do mar, como por exemplo os Países Baixos, na Holanda, entre outros Países Baixos na Europa. Por que eles são chamados de Países Baixos? Pois a altitude deles, o nível onde se encontra suas cidades, está abaixo do nível do mar. E é aí que nós chamamos de depressão absoluta, quando o nível, a altitude dessa região se encontra abaixo do nível do mar e abaixo de outras classificações como a gente viu. Era isso por hoje que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.